Eu sabia que mais noite ou menos noite, aquela criatura retornaria. E se eu não estivesse armado, o meu fim seria certo. Então, depois de ter retornado da cidade, com alguns apetrechos que poderiam me servir para estar afugentando aquela criatura das terras de meu avô, tratei de antes de anoitecer armar algumas armadilhas à beira da cerca, por onde aquele ser tinha o costume de passar, para chamar a atenção da fera. Também deixei alguns pedaços de carne de um pobre bezerro morto por aquele ser do inferno. Tão logo a tarde começou a cair, tratei de fechar bem as portas e janelas da casa. Encostei tudo o que tinha de pesado nas portas, para que aquele ser não viesse a conseguir abrir com tanta facilidade as portas, e deixei somente uma das janelas, meio entreaberta. Ali seria onde eu ficaria, esperando aquele ser maldito aparecer. Meu avô tinha muitos conhecidos pela cidade, e com isso consegui uma velha espingarda, com um sitiante vizinho às nossas terras. Antes de me entregar a velha espingarda, Senhor Turíbio me chamou até uma pequena peça. Era mais para um puxadinho, feito de madeiras velhas, que existia bem nos fundos de sua propriedade. E tão logo ele desatou o cadeado das correntes que mantinha a porta daquele lugar fechado, e eu vi que aquele homem possuía algumas armas penduradas pela parede, e também muitos ganchos espalhados pelo teto daquele lugar. Seu Turíbio mandou que eu entrasse e o acompanhasse até uma velha escrivaninha, e tão logo a abriu, puxou uma velha caixa, toda talhada à mão, e tirou lá de dentro alguns projéteis. Então ele começou a falar que só existia uma única chance de acabar com aquele maldito lobisomem. Sobre uma pequena mesa, ele deixou à mostra todos aqueles projéteis, mas entre eles existia alguns que se destacavam pela sua cor. Ele pegou um a um desses projéteis e me entregou. Depois disso ele falou que bastava que somente um acertasse aquele maldito demônio, e nunca mais a minha família seria incomodada novamente. Não vou mentir, fiquei muito curioso com a cor daquelas balas, e eu perguntei com que material elas eram feitas. Então ele me respondeu que eram feitas de prata. Tão logo aquele dedo de prosa acabou, depois de agradecer pela ajuda que ele estava dando à minha família, garrei meu rumo. Depois de algumas horas terem se passado, eu já estava à espera daquele maldito cão. Comecei a notar que os animais que ainda restavam na fazenda começaram a ficar agitados, e não demorou muito para que eu conseguisse ver que por entre a mata havia um par de olhos amarelados. Estavam lá, parados, somente observando a casa e os animais que ainda restavam. Então lentamente me ajeitei no lugar que eu estava. Coloquei o cano da espingarda sobre a soleira da janela e fiquei mirando na direção daquele ser. Foi então que por um pequeno momento tive a impressão que o lobisomem sabia que eu estava de tocaia, pois a criatura parecia se esconder por trás das árvores. Depois de alguns minutos terem se passado, o lobisomem sabia que eu estava de tocaia, pois a criatura parecia se esconder por trás das árvores. Depois de alguns minutos terem se passado, a criatura sumiu do meu campo de visão. Mas não demorou muito para que ela retornasse. Mas dessa vez, ela retornou pelos fundos da fazenda. Eu consegui ouvir somente os gritos dos bezerros. Aquele ser do inferno começou a esquartejar um a um. Como as portas estavam todas trancadas, eu não tive tempo suficiente para abri-las e sair para fora. E quando saí, os animais já estavam todos mortos, e a criatura já não estava mais por ali. Meu maior erro foi largar a espingarda,
e correr em direção a um pequeno bezerro que estava caído no chão ainda com vida. Nesse momento, ouvi o som de rosnados a minhas costas e antes mesmo de me virar, fui atacado pela criatura. Aquele ser conseguiu me derrubar e cravar os seus dentes em uma de minhas pernas. Pouco a pouco ele me arrastava para dentro da mata. Foi então que ouvi o estampido de um tiro. A criatura foi atingida e me soltou. E quando olhei em direção em que os tiros foram disparados, por incrível que pareça, eu vi a minha mãe, segurando a espingarda em suas mãos. Depois de ver que a fera me soltou e que eu estava ferido, ela correu em minha direção. E antes que aquela criatura conseguisse entrar na mata, ela colocou a espingarda sobre o peito do lobisomem e disparou novamente. Depois de ver que aquela criatura já não estava mais se mexendo no chão, ela me ajudou a se levantar e voltar para dentro da casa. E quando eu a perguntei o que ela estava fazendo ali, ela me falou que jamais deixaria que eu resolvesse aquela situação sozinho. Também falou que se tivéssemos eliminado a criatura logo no início, quando tudo começou, talvez meu avô ainda estivesse entre nós. Depois de algumas horas terem se passado, o sol não demoraria para nascer. E tão logo isso aconteceu, seu Toríbio logo de manhã veio até a fazenda. E quando chegou, ele falou que ouviu os tiros. Então, quando eu contei que minha mãe tinha acertado a criatura, ele acabou falando que tinha que ir até o corpo da fera, pois a partir daquele momento, todos poderiam saber quem era o famigerado lobisomem. Para nossa surpresa, quando chegamos no lugar onde a fera estava morta, no seu lugar havia um homem, com a mesma idade aproximada de minha mãe. Quando seu Turíbio o viu, ele falou que conhecia aquele rapaz. Aquele homem era filho do homem que vendeu as terras a meu avô. Então minha mãe olhou para o corpo e falou que aquele homem há muito tempo atrás, ainda quando era jovem, falou que minha mãe seria mulher dele. E se isso não acontecesse, minha mãe nunca mais teria paz. Todos ficamos em silêncio por um pequeno minuto. Então seu Toríbio falou que tínhamos que dar sumiço no corpo. Naquele momento, o que estava caído sobre nossas terras era um homem perfurado por balas. Nós sabíamos que durante a noite ele virava um ser demoníaco. Mas quem acreditaria em nós? Quem daria ouvidos a tudo isso? Então carregamos o corpo para dentro da mata e lá fizemos uma grande vala. Depois disso jogamos o corpo lá dentro. Seu Turíbio, antes de cobrir com terra, ateou o fogo dentro da vala. E somente depois, de existir somente pó e ossos queimados lá dentro, encobrimos tudo com terra. Depois de tudo isso ter acontecido com a minha família, aprendi a não desacreditar de coisas sobrenaturais. Respeito tudo que me é contado sobre esses seres e também não zombo mais dessas coisas. Cordiais uivos a todos. Boa noite.